tempo. Estou agora. Na última aula, nós estávamos, se eu não me engano, falando de anestésicos. Nós precisamos fazer uma retrospectiva aí do que nós vimos. A gente vai terminar anestésico, porque na verdade a onco, eu trouxe só 4 medicamentos para a gente conversar. São 6, 7 slides, só é coisa pequena. O nosso assunto realmente da N4, como eu falei para vocês, e a gente já vem conversando há algum tempo, é sistema nervoso central. Porque é um sistema muito importante, complexo, com muitos medicamentos e com ação realmente ainda não tão bem definida, então por isso não é tão simples dar sistema nervoso central, tá? Vou tentar fazer aqui primeiro, antes de a gente voltar aos slides, uma retrospectiva aí de tudo que a gente precisa estudar e compreender para a gente ter um conhecimento básico, lembrando que é um conhecimento prévio, básico, em relação ao sistema nervoso central. Então, quem gosta de anotar, quiser ir anotando, quem for só ir assistindo e depois também vai rever a aula, também tranquilo, fica a critério de cada um. Deixa eu só... Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para mim. Isso. Então, vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que eu conversei com vocês foi em relação a que o conhecimento, para a gente chegar ao nível de conhecimento do sistema nervoso central, primeiramente a gente precisa entender conceitos neurofisiológicos. Então, a gente precisaria resgatar algumas coisas de fisiologia que vocês já tinham estudado e era necessário para solidificar, né, o conhecimento da farmácia. Porque quando eu começo a falar de farmacologia, a gente começa a falar de medicamentos que muitas vezes interferem de alguma forma sob vias neuroquímicas, né? Ou impedindo uma neurotransmissão, ou causando um sinergismo em uma neurotransmissão, né? Bloqueando de alguma forma. Então, a gente precisa compreender primeiro funções de cada neurotransmissor. Então, por isso que nós, de uma forma básica, a gente permeou um pouco a neurofisiologia, relembrando alguns conceitos e síntese e função de alguns neurotransmissores, né? Aí a gente viu um pouquinho sobre o ácido gama-aminobutírico GABA, vimos um pouquinho sobre o glutamato, sobre a acetilcolina, sobre a 5-hidroxitriptamina, verificamos um pouco funções de dopamina, noradrenalina, para que a gente pudesse compreender funções de cada neurotransmissor, né? A neurotransmissão normalmente é dividida em dois conceitos básicos, né? Os neurotransmissores excitatórios e os inibitórios. Nós temos alguns neurotransmissores que eles podem ter as duas funções, né? Tanto excitatória como inibitória, depende muito qual o receptor que ele vai se acoplar, se ligar. E também verificamos algumas questões de neuromodulação, né? O sistema nervoso central ele se modula à medida que as necessidades fisiológicas do paciente, ele promove uma modulação, e aí a gente viu essas questões, demos uma recapitulada, e óbvio, isso é muito importante, né? Eu sempre brinco na teoria, ninguém começa a construir uma casa do telhado. Como é que você vai compreender questões farmacológicas se você não sabe nada de físio? Então, só uma questão de organização de estudo, é só uma questão de organização da busca pelo conhecimento, né? Então, a fisiologia é algo básico, então eu preciso primeiro resgatar e compreender as questões fisiológicas. Depois, a gente viu alguns distúrbios, né, que relacionados a neurofísio, então a neurofisiopatologia, e que aí eu também dei uma pincelada menor ainda, porque na verdade é questão da mesma disciplina, mas com o professor Robertson, né? Ele que fica com essa parte de patologia com vocês. Mas a gente conversou um pouco sobre transtornos do humor, principalmente relacionado à depressão, falamos um pouco de ansiedade também, e classificamos um pouco diferentes tipos de ansiedade. Conversamos um pouquinho aqui sobre doenças neurodegenerativas, acabamos não entrando, permeando os medicamentos que atuam sobre as doenças neurodegenerativas, mas falamos um pouco da parte fisiológica, do Parkinson, do Alzheimer, das questões de teorias, lembrando que
quando a gente pega os livros hoje de farmaco, eles falam ainda muito de teorias, tanto das patologias como dos medicamentos, porque ainda não são tão bem compreendidos a ação dos medicamentos, algumas classes ainda não se compreende muito bem, às vezes, por que acontece determinado efeito colateral, por que um ou outro medicamento tem um efeito mais positivo ou negativo do que outro, ainda porque existe muita coisa a se compreender a nível do sistema nervoso central. Né? Então, por isso que são muitas teorias, ok? E aí a gente viu teoria dopaminérgica, do Parkinson, teoria colinérgica, do Alzheimer, teoria colinérgica, esquizofrenia tem uma teoria dopaminérgica. Nós conversamos um pouquinho também em relação à depressão, déficit de serotonina, noradrenalina, né? Crises epiléticas, né, que estão totalmente relacionadas a uma hipersensibilidade, uma hiperexcitabilidade, perdão, do sistema nervoso central. E aí nós conversamos sobre esses tipos de questões, até que nós chegamos realmente na farmácia. E aí dentro da farmacologia, existem contextos que não são tão simples de compreender por quê. Uma única classe de medicamento, ela acaba sendo opção de prescrição, uma única classe de medicamento, ela passa a ser ferramenta para tratamento de diversas situações diferentes. Então, isso que não ela faz com que a neurofarmaco não seja tão simples de entender como eu consegui entender antibióticos. Exemplo, quando eu falo assim, ó, vamos estudar antibióticos, todo mundo já fala, caramba, então nós vamos estudar medicamentos utilizados para matar bactérias, para tratar infecções, e ponto. Né? Dificilmente você vai ter antibiótico para outra função. Tirando os antibióticos citotóxicos utilizados no tratamento de câncer, a gente não tem. Então, antibiótico trata infecção. Quando a gente fala assim, vamos estudar anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles tratam o quê? Inflamação. Então, é algo direto. Vamos estudar hipoglicemiantes. Hipoglicemiantes tratam o quê? Hiperglicemia, diabetes. Então, é muito direto. Agora, quando a gente fala assim, vamos estudar fármacos de ação central, beleza, vamos estudar benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles conseguem agir de forma ansiolítica, eles conseguem também estar dentro da classe dos hipnóticos, dos sedativos, dos anticonvulsivantes, né, dos anestésicos, tá? Então, uma única classe de medicamento, ele consegue ter 5, 6 funções diferentes, né, dentro do mesmo grupo de medicamento. Fármacos que se ligam sobre o mesmo receptor. Professor, então o que muda, né? Por que o mesmo grupo ele pode trazer tantas respostas, né, a tantas situações diferentes? Aí a gente tem dentro do mesmo grupo cinética diferente, nós temos peculiaridades farmacológicas em relação à especificidade, né? Um determinado fármaco se liga mais a uma subunidade alfa, lá da hélice dos benzodiazepínicos, o outro já se liga mais a uma subunidade alfa 1, alfa 2, o outro alfa 5. Então, cada um, por mais que ele está dentro do mesmo grupo, da mesma classe, por mudar questões cinéticas, por mudar questões de especificidade pela subunidade do receptor, ele tem melhor função para determinada situação ou para outra. Exemplo, quando a gente fala dos benzodiazepínicos, a gente fala midazolam. Ele tem uma ação mais anestésica, eu utilizo ele mais como pré-anestésico. Eu não vou usar midazolam para tratar ansiedade. Eu não vou usar midazolam para tratar hipnose. Raramente você não vai utilizar esse medicamento para esse tipo de quadro. Você vai utilizar ele como pré-anestésico, que é a função primária dele. Exemplo, você não vai pegar alprazolam, clonazepam e utilizar eles normalmente numa pré-anestesia. Não é comum fazer. Né? Você conseguiria até induzir? Conseguiria, dependendo da dose. Mas não é a função primária do medicamento. A função desses, do clonazepam, exemplo, clonazepam você trata ansiedade, né? Com clonazepam você tem uma ação anticonvulsivante, né? Então, os fármacos dentro dos grupos, quando a gente separa, a gente precisa entender que o mesmo grupo ele tem várias funções. Exemplo, barbitúricos. Um barbitúrico eu consigo utilizar ele como anticonvulsivante, eu consigo utilizar ele como pré-anestésico, né?
eu consigo utilizar ele como hipnótico. Então, ele também tem várias funções. Aí a gente pega o termo assim, antidepressivos. Aí eu falo, opa, medicamentos que tratam depressão. Mas além de tratar a depressão, também os antidepressivos eles podem tratar ansiedade, né? Eles estão dentro do rol dos medicamentos mais usados para tratar a ansiedade. Então, por mais que o nome seja antidepressivos, eles também são ansiolíticos, né? Além de tratar a depressão, também tratam a ansiedade. Então, eles são antidepressivos e ansiolíticos. Além de tratar a depressão e ansiedade, eles também são utilizados para tratar, exemplo, dor neuropática. A gente usa antidepressivo tricíclico, aminotriptilina, nortriptilina, imipramina, para tratar dor neuropática. Eu posso utilizar uma aminotriptilina para tratar enxaqueca, né, no meu paciente, tá? Então, por mais que o medicamento está dentro de um rol de um grupo, ele pode ser utilizado para diversas situações. E é isso muitas vezes que faz com que algumas pessoas não tenham uma boa compreensão em relação à ação desses medicamentos, tá? Então, é essa introdução que eu queria fazer. O segundo ponto, dentro das classes que nós fomos conversando, o primeiro grupo que nós falamos foram os ansiolíticos, né? Dentro dos ansiolíticos, nós temos principalmente os antidepressivos, que eu acabei de colocar para vocês, tá? Hoje, os antidepressivos mais utilizados são os seletivos da recaptação de serotonina. Eles são medicamentos que têm uma boa resposta e menos efeitos colaterais, por isso que eles são mais utilizados, pela sua especificidade, né, em relação à via serotoninérgica, tá? Nós temos também os benzodiazepínicos, que podem ser utilizados para tratar a ansiedade, só que os benzodiazepínicos são relacionados mais para tratar crises de ansiedade, quadros agudos, né, em função dos efeitos colaterais que ele pode gerar, né, que principalmente a dependência farmacológica, tolerância. Nós temos a buspirona também, né, que é um agonista de receptores serotoninérgicos, né? Então, também é um medicamento que pode. E nós vimos os beta-blocks também, os beta-bloqueadores, que podem tratar alguns sinais periféricos, né, da crise de ansiedade. Exemplo, o paciente muitas vezes está ansioso, ele tem tremor, sudorese, taquicardia, né? Então, esse paciente que tem esses efeitos periféricos relacionados a essa crise de ansiedade, elas podem ser revertidas com beta-bloqueador. Então, eu posso utilizar lá um propanolol e eu posso reverter, né, esses sinais periféricos da ansiedade. Então, eu não estou utilizando o beta-bloqueador para questões centrais. Eu não estou pegando o beta-bloqueador para ele agir a nível do sistema nervoso central, bloqueando alguma via neuroquímica. Eu estou pegando o beta-bloqueador para tratar sinais clínicos periféricos, o tremor do paciente, a taquicardia do paciente, a sudorese do paciente, assim por diante. Depois nós falamos de funções hipnóticas dos medicamentos, né? E aí nós vimos alguns hipnóticos. Os hipnóticos, eles vêm para tratar aqueles quadros de insônia, paciente normalmente que tem uma qualidade de sono, né, normalmente dorme menos de 6 horas por dia. Isso não quer dizer pessoas que trabalham muito, gente, ou pessoas que perdem muita noite de sono em relação ao trabalho, ao exercício da profissão. Exemplo, vocês, futuros médicos, muitas vezes vão pegar muito plantão aí pela vida e vai, né, perde qualidade de sono, mas é porque a pessoa está trabalhando. A gente está falando que as pessoas que não conseguem dormir realmente. A pessoa tem dificuldade para dormir e aí entra os hipnóticos, né? Nós temos, dentro dos hipnóticos, nós temos principalmente os benzodiazepínicos, tá? Eles promovem hipnose, tá? Nós temos também, dentro dos hipnóticos, podemos utilizar os barbitúricos, e nós temos também alguns outros grupos de medicamentos que podem ser utilizados. Por exemplo, nós temos o zolpidem, ele é um bom hipnótico, né? Ele age sobre o GABA, mas ele não é benzodiazepínico. Ele se liga num sítio alostérico próximo ao sítio dos benzodiazepínicos, mas o zolpidem não é benzodiazepínico. E aí eu coloquei para vocês. Hoje ele é bastante utilizado, né, para tratar situações relacionadas à hipnose. O zolpidem já não é tão indicado para tratar ansiedade. Ele não traz uma resposta
tão efetiva quando nós vamos tratar em relação à ansiedade. Depois nós vimos também em relação aos fármacos que tratam crises epiléticas, né, que nós classificamos também como anticonvulsivantes. A literatura pode tratar como antiepiléticos ou anticonvulsivantes. Os termos, eles se interrelacionam porque as crises epiléticas elas geram um quadro de convulsão, né, um quadro convulsivo. Mas aí é uma convulsão, né, epileptiforme. Mas eu também tenho convulsões não epileptiformes, então eu tenho convulsões relacionadas a outros fatores, né? A um trauma, a uma febre muito alta, né? A uma crise de hiperglicemia. Existem outras situações que levam a uma crise de convulsão, né? Uma crise convulsiva, que não seja, né, uma crise epilética. Então, por isso que os medicamentos são enquadrados dessa forma. Esses quadros de crises convulsivas normalmente podem ser gerados por distúrbios neuroquímicos, relacionada a componentes químicos ou agentes tóxicos, ou também pode ser relacionada a um distúrbio elétrico, né? Então a gente pode lidar com basicamente em dois pilares diferentes, né? A parte química e a parte elétrica, né? Que está relacionado à crise convulsiva. E aí nós verificamos que, de novo, vimos lá presente os benzodiazepínicos, né? Barbitúricos, tá? E alguns outros medicamentos, porque aí entra outros fármacos que nós não tínhamos conversado. Exemplo, os fármacos que agem sobre canais de sódio, e aí nós vimos idantoínas, exemplo, a fenitoína, fármaco bastante antigo, ainda bastante eficaz, apesar de ter muitos efeitos colaterais, apesar de interferir sobre o citocromo P450, interferir sobre a cinética de distribuição dos medicamentos, todas as interações que a fenitoína tem, mas ainda é um fármaco bastante utilizado. Ela causa hiperplasia gengival, mas ainda continua sendo um fármaco bastante empregado, né? Ela age principalmente sobre os canais de sódio, né, dependente de voltagem, e é um fármaco aí muito importante para tratar, né, pacientes epiléticos. A carbamazepina da mesma forma, porque o mecanismo de ação é bem similar, carbamazepina, fenitoína, né? São dois fármacos aí bastante utilizados. Verificamos alguns outros agentes também, agentes mais novos em relação ao tratamento dessas crises, a vigabatrina, tiagabina, gabapentina, pregabalina, topiramato, e aí nós vimos alguns outros agentes, né, que tinham mecanismos de ação distintos. Exemplo, vigabatrina, tiagabina age mais sobre enzimas que estão relacionadas ao metabolismo do GABA, então conseguem promover um sinergismo GABAérgico importante. Além de aumentar a quantidade de neurotransmissor, aumenta a sensibilidade da liberação dos mesmos na fenda, otimizando e promovendo o sinergismo GABAérgico. Então, são medicamentos novos, são protótipos que normalmente foram desenvolvidos para essa atividade, né, fármacos bem específicos e bem seletivos dessa enzima. Exemplo, a vigabatrina, né, ela é extremamente seletiva no seu processo de ação, se liga de forma irreversível, ter uma resposta bem amplificada. O topiramato, a gente viu sobre ele que o topiramato ele é um agente que não tem uma via exclusiva de ação, né? Quando a gente vai falar de anticonvulsivantes, a gente percebe que eles podem agir em etapas diferentes do processo, né? Eles podem tanto amplificar a via GABAérgica como anticonvulsivante, ele pode ter essa ação primária, exemplo, os próprios benzodiazepínicos, a ação primária deles é amplificar e causar um sinergismo GABAérgico, mas também os anticonvulsivantes têm outras duas vias importantes de ação, que é os canais de sódio e os canais de potássio, dependente de voltagem. E o topiramato, ele traz todas essas ações, ele consegue amplificar a ação GABAérgica, ele consegue interferir sobre canais de sódio, sobre canais de potássio, ele consegue também ter uma inibição da via excitatória e glutamatérgica, né, relacionada a alguns receptores de glutamato, principalmente receptor MMDA. Então, são medicamentos novos, né, utilizados mais em situações de crises epiléticas refratárias e que estão aí disponíveis, né, para utilização. Depois nós vimos os agentes antipsicóticos. Dentro dos agentes antipsicóticos, né, eles são grupo farmacológico,
que nós também enquadramos como neurolépticos, certo? Neurolépticos, e eles têm função para tratar crises, né? Principalmente crises relacionadas a distúrbios psicóticos. Basicamente, a esquizofrenia, né? O principal, mas não só a esquizofrenia, mas qualquer outro tipo de emergência psicótica. Então, eles podem se enquadrar. Eles são divididos em dois grupos, dois grupos de agentes de primeira e de segunda geração, né, classificados como típicos e atípicos. São medicamentos que eles têm como foco principal os receptores dopaminérgicos de dopamina, tá? E agem na sua grande maior forma, de forma antagonista a esses receptores, mas também eles se ligam em outros receptores, receptores colinérgicos, receptores serotoninérgicos, receptores de histamina, tá? Então, eles têm receptor D1, não apenas o receptor D2, mas o D1 também, dopaminérgico, então eles têm outras vias. Mas a literatura traz que os efeitos positivos dele, né, quando a gente vai avaliar a potência de resposta e o quanto um fármaco ele possui uma ação antipsicótica, ele precisa, no mínimo, ocupar 80% dos receptores, ele tem que estar voltado aos receptores D2. Então, a via dopaminérgica, o receptor D2, ele é o principal alvo relacionado aos medicamentos neurolépticos ou antipsicóticos. Então, essa é a via mais importante de ação deles. Porém, os novos estudos eles conseguem demonstrar que alguns efeitos, né, principalmente a diminuição dos efeitos colaterais, diminuição dos efeitos extrapiramidais, né, diminuição dos efeitos negativos dos antipsicóticos e neurolépticos, estão relacionados pela sua ação em cima de receptores serotoninérgicos, principalmente o receptor 5-HT1A. Tá? Então, essa é uma importância. E isso diferencia os neurolépticos de primeira e segunda geração, principalmente em relação aos efeitos colaterais, né? A clorpromazina, haloperidol, eles têm mais efeitos extrapiramidais, né, mais efeitos colaterais. Quando a gente vai comparar, exemplo, com risperidona, né, que não tem tanto. A clozapina, ela é um agente antipsicótico e ela é uma droga que ela é muitas vezes utilizada para pacientes que durante o tratamento, eles não conseguiram uma boa resposta. Então, a gente fala que eles são resistentes ao tratamento antipsicótico. E, às vezes, você fez tentativas com tanto com antipsicóticos de primeira e segunda geração e você está longe de chegar na resposta terapêutica que você esperava. A clozapina, normalmente, ela é uma alternativa, né, a tudo isso. Então, normalmente a clozapina ela acaba tendo uma resposta nesse tipo de situação. Então, ela é uma droga como se fosse uma droga de reserva, né, que pode ser utilizada. O grande problema dela são questões, principalmente, de causar um distúrbio hematopoético que ela pode levar, né, ela pode levar a uma supressão de produção de células, né, agranulosas, pode gerar, na verdade, uma granulostose, perdão, e isso precisa ser monitorado através de hemograma quando o paciente está utilizando o fármaco. Então, essa aí é uma retrospectiva dos tópicos que nós estamos. Espero que eu tenha lembrado todos, né, para poder dar uma ajuda aí para a gente encaixar tudo, né, aquilo que nós conversamos, né, durante esses últimos dias, essas últimas semanas. Agora eu vou compartilhar aqui os slides com vocês para a gente continuar falando de anestésicos, tá? E aí a gente concluir o nosso assunto e falar dos 4 medicamentos que eu queria também passar para vocês, mostrar, só para dar um norte em relação à parte de onco também, de oncologia, ok?
Pessoal, eu parei no tiopental, foi? Só dá uma luz aí. Foi o tiopental? Foi nos inalatórios, professor. Inalatórios, né? Tá, obrigado, Tuane. Então, vamos lá. Então, nós falamos sobre os anestésicos intravenosos, né, que são normalmente utilizados para promover a indução da anestesia, certo? São aqueles medicamentos que a gente introduz para induzir o estado anestésico, para que, em seguida, possa gerar aquela fase de manutenção. Então, a gente tem a primeira fase de indução, manutenção, depois retirada da anestesia. Então, essas três fases são extremamente importantes. Existem medicamentos que eles são mais importantes na fase de indução, possui ação rápida, né, possui uma cinética de perfusão muito rápida, mas são medicamentos muitas vezes que têm alguns efeitos colaterais para ser utilizado a longo prazo, né, durante um período de todo o decurso de um procedimento anestésico, um exemplo, uma cirurgia de grande porte. Então, normalmente são contraindicados. Exemplo, o tiopental. O tiopental você utiliza para induzir, mas se você for usar ele como droga de manutenção, ele vai gerar alguns efeitos de ressaca, alguns efeitos colaterais, então não é tão interessante. E é nisso que vem os agentes inalatórios. Eles normalmente são anestésicos utilizados no momento de manutenção. O mecanismo de ação deles é um mecanismo totalmente inespecífico e muito próximo ao mecanismo dos anestésicos parenterais, porque agem em várias vias diferentes. A gente fala que a teoria dos anestésios é uma das teorias em relação ao sistema nervoso central, assim, mais complexas e ainda pouco definida, né? Por quê? Porque os anestésicos agem em várias vias diferentes, não se tem muito claro ainda o seu mecanismo de ação. Mas dentro das teorias, né, basicamente os anestésicos eles tendem a potencializar a via da atividade do GABA, então eles promovem um sinergismo sobre a via inibitória, né, promovendo uma hiperpolarização pós-neuronal e, consequentemente, diminuindo a capacidade de propagar um potencial de ação, bloqueando alguns receptores nicotínicos, principalmente glutamatérgico, MNDA, né, que são alguns receptores importantes, conseguem ter atividade também sobre a abertura de canais de potássio e interferir também sobre o influxo de cálcio para o interior do neurônio, e isso vai gerar, né, uma diminuição da capacidade de liberar vesículas de neurotransmissor na fenda, tá? Interfere também sobre receptores de glicina e, consequentemente, né, eles interferem sobre inibição de fusão de vesículas, porque é aquela concentração mínima de cálcio, né, ali no interior do neurônio, vai fazer com que tenha uma dificuldade, né, de liberar essas vesículas na fenda, ok? Aqui nós temos a estrutura química de alguns anestésicos: sevoflurano, desflurano, alotano, isoflurano e enflurano. Hoje o alotano, né, que é um composto halogenado, né, e o próprio também enflurano quase não são utilizados mais, né? Hoje os mais utilizados a gente tem aqui o isoflurano, o desflurano e nós temos também, né, o sevoflurano. Professor, por quê? Porque são agentes mais novos, com menos efeitos colaterais, como a gente vai ver aqui durante os slides, ok? Então, esses agentes, né, inalatórios, eles foram amplamente usados no passado, nós temos alguns aqui que foram muito usados, né, quando a gente for estudar a teoria dos anestésicos, histórico dos anestésicos, sempre na história dos anestésicos vai ter esse cidadão, vai ter o éter. Toda vez que eu for estudar a história da anestesia, eu vou estudar clorofórmio, porque também foi um anestésico muito utilizado. Hoje, basicamente, não são mais utilizados na anestesia, porque eles têm muitos efeitos colaterais, né? E ainda alguns outros, né? O tricloroetileno, ciclopropano, né? Metoxiflurano e o próprio enflurano. Então, hoje são anestésicos inalatórios praticamente pouco utilizados, porque na prática clínica, hoje nós utilizamos aqueles com menor efeitos colaterais, né? O isoflurano, o sevoflurano e o desflurano, como eu tinha colocado aqui para vocês já nessa imagem, ok? Eles apresentam, como eu coloquei para vocês, propriedades farmacocinéticas com menos efeitos adversos, né, e não são inflamáveis, então eles trazem uma maior segurança.
Existem algumas propriedades inalatórias importantes, né, que a gente precisa compreender. Um bom anestésico ele precisa de uma rápida indução, né, e recuperação. Então, são propriedades importantes de um anestésico, né, e principalmente o anestésico inalatório. Você precisa ter um controle, uma flexibilidade em relação à profundidade da anestesia. Então, ele precisa dar uma segurança ao anestesiologista em relação à profundidade, né? E uma infusão rápida, dentro de uma infusão, uma resposta de indução rápida, e também no momento de retirada, uma recuperação rápida do paciente, sem muitos efeitos de ressaca do medicamento. Isso é a gente ter uma propriedade farmacocinética ideal dentro dos anestésicos inalatórios. As velocidades também de indução e recuperação, elas são propriedades importantes dele. Então, por isso que quando a gente vai estudar mais a fundo, quando a gente vai se aprofundar nos contextos dos anestésicos, a gente parte do princípio que o que faz a avaliação de um bom anestésico ou não é o coeficiente de partição, né, sangue e gás. Óbvio que eu estou falando de anestésicos inalatórios, ok? Inalatórios. Então, esse coeficiente de partição sangue e gás é o coeficiente de perfusão do mesmo, né, para chegar na corrente sanguínea e gerar uma indução rápida. Então, esse coeficiente ele é super importante, a avaliação dele. Outra situação é a solubilidade na gordura, que nós chamamos de solubilidade lipídica, que também é um outro ponto de partida importante. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você tem um anestésico extremamente lipossolúvel. Ele chega na corrente sanguínea. E aí ele vai perfundir, ele vai se distribuir, vai perfundir. Como ele é altamente lipossolúvel, ele não tem dificuldade alguma de transpor membranas. Aí imagine que, quais são os órgãos que ele vai perfundir primeiro? Quais são os órgãos que ele vai alcançar e ele vai perfundir rapidamente? Aqueles mais vascularizados. Exemplo, rins, fígado, sistema nervoso central, coração. Então, onde for extremamente vascularizado, ele vai perfundir rapidamente. Só que nós temos alguns tecidos menos vascularizados, que ele também vai chegar um momento que ele vai perfundir e ele vai alcançar esses tecidos. Exemplo, a parte muscular, né? O próprio tecido adiposo. E quando ele chega no tecido adiposo, o que acontece? Imagine, o fármaco chegando no tecido adiposo. É um tecido altamente vascularizado ou um tecido que não é muito vascularizado? É um tecido que não é muito vascularizado. Só que lá eu tenho uma situação específica, é um tecido adiposo, então muita gordura. Esse fármaco é o quê? Lipossolúvel. Então, à medida que ele for perfundindo, né, que ele for lá através da circulação, da parte circulatória no tecido, ele vai sofrendo o quê? Um depósito. Então, o medicamento, por coeficiente de partição lipídica, ele vai começar o quê? Se depositar naquele tecido. Então, imagine eu com um anestésico muito lipossolúvel e que tem uma capacidade muito grande de se ligar e se perfundir nesse tecido, o que vai acontecer? Eu vou gerar um depósito muito grande dele ali. E esse depósito que é importante eu entender ele. Por quê? Se eu utilizar a anestesia, exemplo, durante 12 horas de anestesia em uma infusão contínua de manutenção de um anestésico extremamente lipossolúvel, o que vai acontecer lá no tecido adiposo? Um grande depósito. Eu vou aí, encerro o procedimento anestésico. Aí eu tenho tudo isso de medicamento armazenado. O que vai acontecer? Esse medicamento, gradativamente, ele vai sendo liberado. Ele vai sendo liberado, ele vai chegar no sistema nervoso central e ele vai gerar efeitos, né, efeitos anestésicos, efeitos sedativos. Por quê? Porque a droga está sendo liberada, aquela que foi depositada. Então, por isso que compreender coeficiente de partição, coeficiente de solubilidade é extremamente importante para determinar, né, o quanto o medicamento vai demorar para gerar uma indução, o quanto ele vai demorar para ser eliminado, o quanto o paciente vai demorar para ter uma recuperação, o quanto vai ser depositado, né, nos tecidos do fármaco, e tudo isso é extremamente importante quando a gente está conversando sobre anestésicos. E avaliando esse coeficiente de partição, né, e essas características fisicoquímicas deles, a gente consegue classificar que os agentes com coeficiente de partição, né, baixos, eles produzem uma indução e recuperação muito rápida, certo? Então, aqueles que têm um coeficiente de partição baixo, eles têm uma ótima, né, indução e recuperação, porque eles têm uma rápida
indução numa rápida recuperação. Um exemplo é o óxido nitroso e o desflurano, né? Eles conseguem ter essa capacidade. E os agentes que têm elevado coeficiente de partição, eles demoram um pouco mais, tanto para induzir, tanto para ser eliminado. No caso aqui, um composto halogenado bastante conhecido, que é o alotano. Apesar que, gente, o alotano hoje, ele é pouco utilizado, em função dos seus efeitos colaterais, né, da dificuldade que ele tem para ser metabolizado, dos compostos secundários do metabolismo dele. Então, hoje ele é pouco utilizado. Tá? Então, agentes também com a solubilidade lipídica elevada, né, exemplo, o próprio alotano, ele acumula-se gradualmente na gordura corporal, é o que eu acabei de explicar para vocês aqui. Né? Então, ele vai promover um acúmulo na gordura e podem produzir ressaca. O que é ressaca? É aquela sensação que o paciente pós-anestesia ainda está anestesiado. Ele sente ainda sensações da anestesia. Por quê? Porque tem anestésico circulante. Porque aquele anestésico que está no depósito, o que ele está fazendo agora? Ele está no gradiente inverso. Declina-se anestésico na corrente sanguínea, eu tenho muito anestésico depositado, e aí ele faz o processo inverso, gradiente inverso. Ele sai do tecido adiposo e vai para a corrente sanguínea. Corrente sanguínea perfunde, chega no sistema nervoso central e vai agir, né, com os seus efeitos anestésicos. Então, aquele gradiente, quando eu tinha uma alta quantidade de anestésico no sangue, ele se depositou, no momento que declinou, porque declinou em fusão, lembrando que a recuperação de anestésico ela é rápida, né? A partir do momento que você retira o anestésico inalatório, dentro de 4, 5, 6 minutos, ele já foi quase a sua grande proporção eliminada, metabolizado, excretado. Então, aí começa esse gradiente inverso aqui que eu falei para vocês. Alguns anestésicos halogenados, né, eles especificamente, eles tendem, né, um metabolismo hepático. Esse metabolismo, normalmente, ele não gera, né, nenhum tipo de problema em relação à duração do mesmo, mas ele pode contribuir para a toxicidade. Mas como eu já coloquei aqui para vocês, gente, hoje a gente quase não utiliza mais, então não vou ficar muito falando de alotano, sendo que é um fármaco hoje que basicamente não se utiliza. Então, não traz um interesse clínico para a gente. Eu trouxe aqui 3 anestésicos que nós usamos bastante hoje e algumas peculiaridades deles, só para a gente poder pontuar. Né? Primeiro, do óxido nitroso, né? Ele tem uma baixa potência, porém, né, ele precisa ser combinado com alguns outros agentes para poder induzir realmente e fazer a manutenção da anestesia. Ele tem uma rápida indução e recuperação, então isso favorece muito. Né? Os anestésicos que têm uma rápida indução e recuperação, eles têm propriedades importantes. Ele tem propriedades analgésicas, um risco de depressão de medula óssea com administração prolongada, tá? Então, uma administração prolongada, e ele tende a se acumular em cavidades, né? E aqui o isoflurano, que também é hoje um anestésico inalatório mais utilizado, ele é o similar ao enflurano, ao seu composto, porém sem propriedades epileptogênicas, né? Ele não leva a crises, né? O enflurano, ele pode levar o paciente a ter crises, tá? Como se fossem crises epiléticas, por isso que hoje ele não é tão utilizado mais. Ele pode precipitar uma isquemia miocárdica, ele tem uma ação meio irritante sobre o trato respiratório, tá? E por último aqui o desflurano, né? Que ele tem uma característica similar ao isoflurano, porém de início e recuperação rápido, e também ele é um agente irritativo, né, para a parte respiratória, tá? Mas óbvio que isso é controlado, né? Isso é controlado, senão não conseguiríamos administrar esses medicamentos por via respiratória, inalatória, se ele é um agente irritante. Essa irritação que ele causa é controlada, o médico precisa estar observando e verificar os sinais clínicos do paciente. Aqui eu trouxe uma tabelazinha só para vocês compreenderem que, dentre os diversos tipos de anestésico, a gente tem algumas características diferentes entre eles que precisa ser levado em consideração. Aqui um exemplo. Quando a gente avalia a parte cardiovascular, a frequência cardíaca, o alotano ele diminui. Já o enflurano e o isoflurano aumenta, para você ver como eles têm comportamentos diferentes, né? Eles têm comportamentos bem diferentes. Olha o fluxo sanguíneo cerebral. No sevoflurano cai, né? Nos demais eles tendem a um aumento. Então, eles proporcionam efeitos um pouco diferentes,
determinada a peculiaridade da estrutura química deles, né? Sim, a tabela ela é bem bacana, ela traz alguns pontos bem claros, ajuda bastante a gente a compreender, né? E isso, a gente avaliando, né, as principais vias que dentro de um processo anestésico você tem que avaliar, cardiovascular e respiratório, porque imagina, ó, um paciente, dentro de um processo de indução de anestesia, a frequência respiratória e cardíaca dele é extremamente vital para entender como o agente anestésico vai perfundir. Se o paciente estiver com a frequência respiratória extremamente acelerada, qual que é a probabilidade de ele ter uma maior absorção, né? Se ele tiver com a frequência respiratória baixíssima, qual a probabilidade de ele ter menos perfusão e absorção dessa droga, né? O seu débito cardíaco, a frequência cardíaca do paciente, é óbvio que vai influenciar, porque é o coração que vai fazer a injeção desse sangue por todos os tecidos e fazer com que o sangue perfunda todos os tecidos. Então, é óbvio que é muito importante a gente avaliar tanto frequência cardíaca como respiratória para entender a perfusão e o comportamento do anestésico. É algo vital e super importante, tá? Então, a tabela ela vem para ajudar a compreender essas questões. Agora, nós vamos falar daqueles 4 medicamentos que eu falei que eu ia trabalhar com vocês. Eu coloquei aqui no primeiro slide, né, alguns contextos de fármacos antineoplásicos, tá? Mas nós não vamos conversar sobre todos, tá? A gente vai só pincelar alguns aqui para a gente ter uma noção sobre eles, tá? Os agentes antineoplásicos são medicamentos que trazem muitos efeitos colaterais, é uma especialidade médica também e uma especialidade farmacêutica. E aí eu vou falar um pouquinho também como farmacêutico para vocês entenderem. A parte de quimioterapia, a parte de lidar com medicamentos de tratamento de carcinoma é uma peculiaridade. Por quê? Os fármacos que tratam normalmente carcinoma são agentes extremamente irritativos e são agentes que podem levar ao câncer. Olha que coisa maluca. Fármaco que trata câncer pode gerar câncer. Então, as pessoas que manipulam esses medicamentos, os farmacêuticos que manipulam a quimioterapia, eles estão altamente expostos a esses agentes, e esses agentes, se não tiver um cuidado na hora da manipulação, pode levar esses farmacêuticos que manipulam a adquirir um câncer, a desenvolverem um câncer. E isso é muito grave. Então, por isso que se algum dia, dentro do hospital, vocês forem visitar o setor de quimioterapia, de diluição e preparação de quimioterápicos, vocês vão ver eles extremamente paramentados, né, dentro de capelas de fluxo laminar, né, com todo um cuidado de biossegurança para não ter contaminação com o manipulador. Isso é muito importante, compreender que precisa de toda essa estrutura de biossegurança para manipular esses medicamentos quimioterápicos. Dentro dos quimioterápicos, nós temos alguns grupos, né, de fármacos que possuem ação, né, antineoplásica. Nós temos os agentes alquilantes, né, e substâncias relacionadas. Eles têm capacidade de formar ligações covalentes com o DNA e assim impedir a sua replicação. Vocês vão perceber que todo agente antineoplásico ele vai interferir de alguma forma sobre DNA e RNA. Por quê? Qual que é a característica de uma neoplasia, né? É aquela a proliferação desordenada das células, né? Elas perdem aquela capacidade, normalmente, do estado G0 de replicação, e elas começam a se replicar de forma desordenada, né? Gerando, normalmente, ali uma hiperplasia daquele determinado tecido e, consequentemente, podendo gerar até uma metástase, né? Aquelas células cancerígenas daquele tecido, né? Acabar caindo na corrente sanguínea e gerando, né, problemas em outros tecidos, né, quando gera um quadro bem grave. Então, vocês vão perceber que os antineoplásicos, eles tendem a agir sobre DNA e RNA, interferindo sobre o processo de replicação, tá? Além dos agentes alquilantes, nós temos os antimetabólicos, que eles conseguem bloquear ou subverter uma ou mais via metabólica da síntese de DNA. Os antibióticos citotóxicos, né, que eles possuem capacidade de interferir sobre algumas proteínas ou enzimas específicas, exemplo, a topoisomerase, que está relacionada ao arranjo da estrutura do ácido desoxirribonucleico, né, o DNA. Alguns derivados de planto também, né, alguns derivados que nós chamamos alcaloides da vinca, né, que também são medicamentos super importantes que atuam sobre o processo mitótico,
né? Eles conseguem interferir sobre todo o arranjo do citoesqueleto das células, microtúbulos, tubulina, né, em relação à organização do fuso. Então, são algumas vias que os antineoplásicos eles podem interferir. Além desse, nós também temos alguns hormônios, exemplo, os glicocorticoides, alguns hormônios estrógenos, andrógenos, que eles possuem a capacidade também de suprimir, né, e antagonizar algumas situações importantes, né, dentro de algumas neoplasias. Novos fármacos importantes que nós temos são os anticorpos monoclonais. Eles não são utilizados para todo tipo de carcinoma, mas são fármacos extremamente específicos, com menos efeitos colaterais e menos reações adversas, porque eles têm uma capacidade bem seletiva de se ligar sobre antígenos carcinogênicos de membrana de célula. Então, eles são muito importantes porque eles conseguem ter uma ligação mais seletiva e, consequentemente, menos efeitos colaterais e reações adversas. E quando nós falamos de quimioterapia, gente, reações adversas é o que não falta, né? O grande problema da quimio, na verdade, a aceitação da quimio, é os efeitos colaterais, né? Queda de cabelo, vômito, né? A paciente acaba tendo vários distúrbios e isso gera um desânimo para seguir a utilização dos medicamentos. Eu não sei se vocês viram, se eu não me engano, é a USP. A USP desenvolveu, né, uma touca, como se fosse uma touca térmica, que ela consegue, né, fazer um processo, né, de quase como se fosse um resfriamento do couro cabeludo, né, e de todas as células que estão envolvidas ao couro cabeludo, durante a sessão de químio, para que a paciente diminua a circulação de sangue, né, naquele momento da químio, através das células que estão relacionadas ao couro cabeludo e, consequentemente, não tenha queda de cabelo. Então, é como se fosse uma touca, né, uma touca térmica, né, que promove esse resfriamento e que é uma alternativa muito importante. Em torno de 80% a 90% das pacientes que usam não tem queda de cabelo durante a químio. E isso é uma alternativa nova. Então, imagine a medicina preocupada com a queda de cabelo do paciente. Professor, mas isso é o ponto mais importante? A gente não está preocupado na resposta efetiva do fármaco, se ele realmente vai conseguir regredir o tumor, se ele vai conseguir regredir a proliferação daquelas células, porque essa queda de cabelo muitas vezes faz com que a pessoa não tome o medicamento, né? Porque está muito ligada à autoestima dela e ela acaba desanimando de fazer a químio em função da queda de cabelo que vai proporcionar. Então, óbvio que a medicina ela procura, né, sempre trazer as alternativas que amplifiquem a adesão ao tratamento, que não desestimule o paciente de continuar o tratamento quimioterápico dele. Não por isso que é uma alternativa recente, né? E, se eu não me engano, é a USP mesmo, é uma grande universidade que tem, né, uma pesquisa em relação a essa touca, que eles já usam ela há algum tempo. Aqui só mostrando para vocês algumas vias onde os medicamentos eles atuam, né, os antimetabólitos, né, que nós temos os antagonistas purínicos, né, alguns derivados aqui, alguns locais diferentes, né, que eles agem em relação à via de produção aí, principalmente a via das purinas e a via da síntese das pirimidinas. Aqui da mesma forma, né, tudo relacionado ao processo de replicação, transcrição, tradução, né, e onde cada medicamento normalmente ele tem capacidade de agir, né? Cada fármaco consegue alguns antibióticos citotóxicos, né, algumas mostardas nitrogenadas, alguns derivados pirimidínicos, alguns fármacos antibióticos citotóxicos, e em cada via que eles conseguem atuar, desde o processo de replicação até o momento de transdução, aqui, o momento de formar as proteínas. Eu separei para vocês aqui um agente alquilante, né, que nós classificamos como mostarda nitrogenada, que é a ciclofosfamida. É um medicamento bastante conhecido, né, ele é um agente alquilante. Ela é inativada, né? Ela é inativa, perdão, até ser metabolizada no fígado, né? Ela tem uma atividade como profármaco. Ela só vai passar a ter atividade farmacológica a partir do momento que ela for biotransformada pelo citocromo P450.
ela tem efeito, né, importante sobre linfócitos e também, né, pode ser utilizada, além de ser utilizada como um antineoplásico, pode ser utilizada como um agente imunossupressor, tá? Então, como um mecanismo de ação, ela consegue, né, em função dos seus radicais, alquila, ela consegue formar ligações covalentes entre grupos eletronegativos no DNA e outras moléculas, inibindo a síntese de DNA. Então, ela interfere sobre a síntese de DNA. Ela está muito ligada sobre a proliferação de linfócitos T e B, né, então consegue também atingir uma imunidade humoral e imediata por células. Então, ela consegue interferir principalmente sobre essas etapas. É um medicamento bastante utilizado, né, hoje. Ela é um fármaco que ela foi derivada por ser uma mostarda nitrogenada de alguns componentes que eram utilizados em materiais bélicos, em situações de militar, né, na área militar. Então, por isso que ela precisa de algumas autorizações para poder comprar e poder manipular e dispensar esse tipo de medicamento, ok? Nós temos também uma outra classe aqui importante, que são os análogos de pirimidina, que estão lá dentro dos que nós chamamos de antimetabólitos, tá? A fluoracila é um fármaco importante, né, dentro desse grupo, porque ela é um análogo da uracila e ela consegue interferir sobre a síntese de TTMP, né, que é a desoxitimidilato, ok? Ela consegue, né, ser convertida a um falso nucleotídeo e, consequentemente, interferir, né, sobre a inibição de DNA, né, mas não interfere sobre a RNA ou síntese proteica. Então, basicamente, é um mecanismo da ação da fluoracila. Hoje é um agente utilizado, bastante utilizado também como a ciclofosfamida. Eu trouxe aqui para vocês alguns medicamentos, né, escolhi alguns que são bastante utilizados. Aqui eu deixei uma tabela para vocês também, bem resumex, para que vocês consigam compreender, vários locais diferentes de ação desses medicamentos. Mas vocês percebem que vai desde o processo de replicação até o momento de tradução. Então, né, vai estar dentro de alguma etapa, replicação, transcrição, tradução. Replicação, transcrição, tradução. Em alguma etapa, o medicamento vai interferir. Formando, né, um ácido ribonucleico, né, irregular, né, que não consiga promover a síntese de uma nova fita através da DNA polimerase, inibir sobre o arranjo helicoidal da estrutura do DNA, por agir normalmente em cima das topoisomerase 2 ou 4, interferir também sobre o processo de tradução de uma nova proteína, então eles podem agir em etapas diferentes, né, dependendo da classe do medicamento. Aqui eu coloquei os antibióticos citotóxicos, né, só para a gente também ter aqui uma compreensão sobre eles. Eles agem sobre a topoisomerase, né, são um grupo de fármacos que também é amplamente utilizado. Eles têm uma ação direta sobre a estrutura de DNA. A doxorubicina, né, é um fármaco, aqui está errado, tá, pessoal? Doxorubicina, igual está aqui embaixo. Ela possui diversas ações citotóxicas, possui a capacidade de se ligar ao DNA e inibir tanto a síntese de DNA quanto de RNA, né? Ela tem uma seletividade sobre a topoisomerase 2, que é uma girase, né? Uma DNA girase, que ela está responsável sobre manter aquele giro, né? Aquela estrutura helicoidal do DNA. Aquela estrutura helicoidal do DNA, ela tem uma importância relevante para que ocorra a amplificação da fita, né? Então, aquela estrutura do DNA, ela é super importante manter aquele arranjo para que ocorra a replicação da fita de DNA e, consequentemente, possa transcrever um RNA mensageiro e lá na frente, né, sintetizar uma proteína, uma enzima importante, né, na célula. Então, dentro de uma célula desgovernada em processo de replicação, a gente consegue inibir a replicação da célula e regredir o tumor que está sendo gerado. Aqui só mesmo mostrando a parte de mecanismo de ação, né? Ela consegue agir sobre a topoisomerase em relação ao arranjo, né, da fita de DNA e, consequente, interferir no processo de replicação. Então, eram esses fármacos que eu queria mostrar para vocês, só para
que a gente pudesse ter uma leve compreensão. São os únicos agentes que eu vou cobrar de vocês na prova, né? São esses grupos aí. Eu deixei aqui por último, só para complementar, os anticorpos monoclonais. Hoje, nós utilizamos esses anticorpos monoclonais dentro da engenharia genética, tanto para tratar carcinoma, mas também para tratar algumas outras patologias. Os anticorpos monoclonais, eles vêm com maior seletividade. Então, eu consigo, né, hoje, através da indústria farmacêutica, né, através da ciência, da engenharia genética, produzir substâncias específicas para determinados antígenos. O grande problema, como eu falei para vocês, dos fármacos tratamento de neoplasias, são as reações adversas. Quando a gente traz um fármaco que é mais seletivo de um determinado alvo farmacológico, a gente consegue diminuir os efeitos colaterais. Então, esses anticorpos monoclonais, eles vêm para diminuir alguns efeitos colaterais desses medicamentos, né? Por quê? Porque eles são específicos de um determinado antígeno, tá? E um dos medicamentos é o rituximab, né? Nós temos rituximab, tranzumab, né? Nós temos vários medicamentos, mas eu trouxe aqui o rituximab. Ele é um anticorpo monoclonal licenciado, né, em combinação com outros agentes quimioterápicos para tratamento de alguns linfomas, né? Então, é um fármaco aí, hoje, bastante empregado. E aí eu deixei a imagem aqui só para mostrar, né? Ele é um anticorpo, óbvio, ele vai se ligar a um antígeno específico e, a partir dali, né, ele vai inativar uma proliferação celular, ele vai inativar, né, aquelas células cancerígenas e, consequentemente, né, interferir sobre a progressão e evolução de um determinado tumor. Tá? Então, são medicamentos. Lá no hospital de base, quando precisa se manipular rituximab, lá no setor onde eu trabalho, que é a gente que manipula, eu que faço essa diluição para os pacientes. Beleza? E game over, né? Era esse aqui, eram os slides que faltavam para a gente, para que a gente pudesse encerrar nosso conteúdo. Gente, então, no início da aula, eu consegui dar uma recapitulada aí com vocês em relação a tudo que a gente viu de sistema nervoso central, 90% do nosso conteúdo, né, sistema nervoso central, e aí só mostrando, dando essa pincelada para vocês aí, só para vocês terem uma breve noção sobre essa parte de onco, mas são muitos medicamentos. Por exemplo, você vai tratar linfoma, você tem um rol de medicamentos, você vai tratar carcinoma de pâncreas, você tem um rol de medicamentos, você vai tratar carcinoma renal, uterino, câncer de pênis, de próstata. Então, cada um tem grupos de medicamentos diferenciados, protocolos diferenciados, era mesmo só para dar uma amplitude. Eu ia falar um pouco de radiofármacos, eu não vou entrar, tá? Eu ia falar um pouco de radioisótopos com vocês, mas eu deixei aí fora a parte, e a gente encerra com esses medicamentos, beleza? Semana que vem, sexta-feira, a nossa prova, tá? Estudem bastante. Eu estou à disposição, o que precisarem lá no Classroom, lá e perguntando no grupo, né? O que eu puder ir ajudando vocês, eu estou à disposição para ir ajudando. E até a nossa prova, tá, pessoal? Estudem bastante e qualquer coisa, estou aí na ativa. Certo? Fechou? Bom final de semana. Acabou, né, professor? Acabou, né? Tem que acabar o ano, tem que encerrar. Esse o senhor tá feliz, hein, professor? O meu São Paulo não me decepciona. Esse meu time tá ficando até chato torcer pro São Paulo, porque não perde, só ganha. Meu Deus do céu, uma hora dessa. Gente, um abraço para vocês, tá? Um abraço, qualquer coisa eu tô lá. Só chamar, dar um grito, que a gente socorre. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, professor. Obrigada. Valeu, professor. Tchau.